Olá, boa noite a todos. Estamos todos aqui muito felizes em receber mais uma vez vocês. Estamos começando a nossa Semana da Educação. Então, muito obrigado também para... Ó, gente, aí, ó, viu? Coisas ao vivo, acontecem essas coisas. Mas hoje a gente está com um tema muito importante, muito que eu trouxe também, que o DA da Matemática trouxe, que é até um professor do departamento que vai dar hoje. Daqui a pouco a gente vem aqui apresentar ele. Sobre a avaliação, a gente tem essa cultura de enxergar o erro como um problema. Então, o Marco está por aí, que aí eu já apresento todo mundo junto já. Aí, chegou. Boa noite, Marco. Então, boa noite a todos. Estamos Boa aqui. noite, pessoal. Boa noite, Davi, Júlia, DA de Pedagogia, pessoal que está aí. Muito bom ter Estamos vocês aqui e mais obrigado uma pelo vez. convite. Estamos aqui com o Marco, que é professor do Departamento de Matemática do ICE. Então, ele traz aqui também, nesse primeiro dia de abertura. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Esse é um evento ofertado, organizado pelo DEA de Pedagogia, mas tem aqui o DEA da Matemática, que é o que eu faço parte. Então, sigam a gente nas redes sociais. O DEA da Biologia, Educação Física. Então, tem mais DEAs aí que envolvem todas as licenciaturas presentes aqui nesse momento. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Marco, por estar aqui com a gente. A gente está muito feliz de estar aqui com você. E aí, Marco, vamos começar essa conversa? Como que tá? Então, boa noite também. Obrigado. Eu, DA da Matemática, que é o DAMAT, né? O DAMAT, que é um DA que está nova gestão, está bem atuante aí. Bom, quero dar as boas-vindas para vocês que estão participando, né? Essa não é mais uma semana da educação que você participa. Eu acho que todas as semanas que a gente tem enquanto a gente é estudante universitário são muito importantes, né? E complementares àquilo que a gente tem nos nossos cursos, né? De graduação, pós-graduação, professor, né? Que é a profissão mais importante do Brasil, é a profissão que forma todos os outros profissionais. Não existe nenhuma profissão que não careça de um professor, de uma professora, desde as atividades mais simples, mais básicas, até as atividades mais complexas, e uma atividade super complexa, que é a atividade de ensinar e buscar entender por que os alunos aprendem, como eles aprendem, o que eles erram, né? E o erro nas provas, nas avaliações, nos testes, o erro nas várias fases da vida, ele é conhecimento. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter para fixar a ideia. Erro não é aquele item que você vai descontar ponto, que você vai penalizar, que você vai humilhar, que você vai meter a caneta vermelha, né? Eu já fui assim nos meus primeiros 5 anos de carreira, de 1992 a 1997, eu era um sangrador de provas, né? Eu sangrava com a caneta vermelha, tirava ponto, escrevia erro, tá errado, tirava ponto, né? Era um professor examinador, né? Infelizmente, boa parte dos professores que está em atuação no mundo, devido a ter pouco acesso, né, a estudos sobre avaliação da aprendizagem, avaliação em larga escala, a neurociência, conhecimentos básicos de neurociência, como, né, a gente aprende, inclusive, com o corpo, né, não só com a mente. E isso tem várias escolas que desenvolvem muito bem, tanto a mente quanto o corpo, a emoção. Isso tudo faz muita diferença no modo de ver o erro. Então, depois de 5 anos de fracassos, de reprovações, de desilusões que eu provoquei nas minhas turmas, e eram muitas turmas, né, 60 horas aula por semana nessa época. Quando a gente está começando, a gente quer dar aula o dia inteiro, a noite inteira, sábado, domingo. O erro, nesse momento, eu era um professor examinador. Então, eu dava um conteúdo, eu ensinava, né, todo mundo ficava quieto, calado lá, eu entendia que eles estavam prestando atenção, e depois dava testes e provas, e quem acertava mais ganhava mais ponto, quem errava mais perdia mais ponto. E essa é a realidade de muitos professores ainda que não têm acesso, né? Eles fazem o que eles conhecem.
a gente pratica aquilo que a gente conhece. Eles não têm acesso, provavelmente, ou não tiveram nas suas graduações, a cursos em que o erro fosse visto, né, definido como conhecimento. O erro é um dos conhecimentos mais preciosos, basta ver, antes de eu contar uma história, do que o erro pode ocasionar na vida de uma pessoa, pode definir a vida de uma pessoa, dependendo do erro. O erro, ele boa parte dos tijolos ou quase a totalidade dos tijolos que compõem as ciências, né? Física, matemática, pedagogia, história, economia, até a gente chegar lá no topo, né, das descobertas, os tijolos que sustentam todas as descobertas são falhas, são tentativas, são erros, são conhecimentos provisórios, né? São coisas que vão sendo substituídas aos poucos, são tijolinhos que vão se fortalecendo, porque eles vão ficando mais potentes em termos de conhecimento, e aí você tem um conhecimento depois que é consolidado por um paradigma, né? Que com o tempo é capaz de ser superado, como a gente já teve na física, vários paradigmas superados e alguns que foram aperfeiçoados e se mantêm. De qualquer forma, a concepção é o seguinte: o professor que pratica avaliação, ele vê o erro como conhecimento, né? É um conhecimento provisório que vai ajudar a consolidar conhecimentos que a gente fala que são os conhecimentos que geram teoremas, que geram verdades, né? Então, para se chegar a um conhecimento mais consolidado, a gente tem que passar por conhecimentos provisórios, e isso se chama erro, né, na concepção que eu adoto, né, com muita influência histórico-social, de Vygotsky. Apesar de eu ter estudado bastante Piaget viu o erro como feio, né, como negativo em alguns momentos, como um freio da aprendizagem. O Vygotsky, como outros, né, Paulo Freire está aqui do meu lado, né, está aqui. O erro é um conhecimento muito precioso que tem que ser muito bem explorado pelo professor ou pela professora, porque ele vai ser a mola propulsora de conhecimentos mais potentes para o estudante. Eu tenho uma história que eu queria contar, e eu acho que faz todo sentido, né? Eu li o livro, eu leio uma média muito grande de livro, não sou Antônio Fagundes, né? Nem tem a beleza dele, mas eu aprendi que a gente tem que ler muito enquanto a gente está com disposição, com saúde, principalmente visual. E o livro que eu li, que me marcou muito, que não é da matemática, prova que a gente deve ler livros que não são só da nossa área, e eu gostei muito do título, à época, né, há uns 20 anos atrás, O Preconceito Linguístico, do Marcos Bagno, ou Marcos Banho. Esse livro fala, né, sobre os problemas que a norma culta pode gerar no cotidiano das pessoas, né? Há uma norma culta da língua portuguesa, né, que é a nossa língua materna, e não seguir essa norma pode trazer alguns problemas, né, para o estudante, ele não vai conseguir avançar na sua carreira ali, escolar, né? Porque as escolas em si, elas têm um preconceito muito grande ainda, né? Muitas metodologias, muitas pedagogias aí, conservadoras, né? Que se sustentam em aulas expositivas, em passividade do aluno, em centralidade do professor, enfim. Ainda há uma ênfase de que ou faz a norma culta e não tem mais papo num país como o nosso, né, com uma diversidade sociocultural muito grande. Há várias línguas portuguesas, há vários brasileirês, né, sendo falados aí, e com a pandemia o número de palavras aumentou muito, né? Então, essa história é uma história do Severino. Severino estava no seu 8º ano, né? Ele trabalhador rural ali, com seus 13 anos, o pai dele consegue uma vaga, né, na escola, numa escola rural, e ele vai cursar lá numa série, numa turma multisseriada também, mas ele estava no 8º ano, ele vai cursar o 8º ano. E aí ele tem que parar de trabalhar um período do dia, e isso cai a renda da família, porque acreditava-se que a escola ia ser muito boa para ele. E na primeira aula ele estava muito ansioso, né? Foi com o uniforme, tudo certinho, e a turma cheia.
E ele estava algum tempo defasado, né, algum tempo sem estudar, então estava um pouco enferrujado, vamos dizer assim, né, mas muito motivado, e ele chega na sala, senta na primeira carteira, a professora, né, a professora Alva chega e se apresenta para a turma, ela é uma professora de língua portuguesa, e aí ela pede para os estudantes, em torno de 40 estudantes, que é em geral a média das turmas no Brasil, né, 40, 50 estudantes, ela pede para cada um escrever uma apresentação de si, né, quem é você? E aí o Severino pega o seu lápis novinho, né, que foi conquistado com muito suor pelo pai, a sua borracha, e ele escreve ali um texto de 4 linhas sobre quem ele era. E depois de uns 20 minutos, a professora pede para quem queria começar a falar, né? Quem queria dizer o texto, né? Ler o seu texto lá na frente. O Severino, muito motivado, ele se desloca e vai lá para frente, pega sua folhinha, né? E começa a ler, né? Só que ele, na sua leitura, ele comete erros, né, de pronúncia, ele comete erros de regência, ele comete erros de conjugação verbal, do tipo nós vai, nós foi, nós é, porque esse é um linguajar, né, que é muito condenado na academia, né, nas universidades, tem uma norma culta a ser seguida, e se você não está dentro da norma culta, você não vai ter êxito, né? Essa é a principal fala do livro, O Preconceito Linguístico, tem que seguir uma norma culta, porque senão você vai ser excluído do sistema, né? E o sistema é muito duro, mesmo em ambientes onde a gente percebe, né, que há um esforço para a democratização, tem sempre indivíduos ali dentro que eles não querem a presença de quem não é igual a eles, né? Então, há imposição de excelência, enfim, o Severino lê do jeito dele, e a turma começa a rir, né? A professora, inclusive, né, se segura um pouco, porque ele comete realmente erros, né, com relação à norma culta, mas é o conhecimento dele, né? É o conhecimento dele de vida, é aquilo que ele sabe naquele momento, é um conhecimento do momento, né? E ele mostrou extrema boa vontade, coragem, né, de ser o primeiro, mas o que acontece? Como ele se sente humilhado, né, ele se sente ridicularizado, as pessoas zombam dele na hora do recreio, depois da aula, e esse é o primeiro e último dia de aula do Severino, nesse 8º ano nessa escola, porque depois disso ele fica muito triste e fala com o pai que não vai retornar, porque ele se sente humilhado e vai continuar trabalhando e não vai permanecer na escola, e o pai fica triste ao mesmo tempo, mas sabe que é um dinheiro a mais que vai entrar, e a situação está muito difícil, ele abandona a escola, né, com aquele grau de alfabetização que ainda não é o evidenciado pela norma culta, e alguns dias depois, né, no final do primeiro mês, a professora recebe o diário, né, geralmente os professores em escola recebem diários depois que as aulas começaram, e chega o diário e ela se lembra do Severino e pergunta, e os alunos falam que ele tinha desistido porque ele tinha que trabalhar e ele não tinha gostado daquela situação constrangedora que aconteceu, né, onde ele foi. Inclusive, a professora chamou a atenção dele na hora, após a leitura, que ele estava muito ruim, que o texto dele era muito pobre, que ia ser muito difícil dele ter êxito naquele ano se ele não melhorasse muito, quer dizer, não dá nenhum incentivo. Bom, essa é a primeira parte da história. No final, eu conto o que aconteceu com a professora e o Severino. De qualquer forma, essa é uma história que mostra que o erro ele tem que ser muito bem tratado, né? Ele tem que ser muito bem avaliado. O ensino ele tem que ser individualizado, né? Essa história de que tem 40 alunos, eu tenho que ensinar para a massa, isso acabou, né, com a pandemia. Se as pessoas ainda não entenderam isso, vão entender assim que as aulas retornarem daqui a alguns meses, né, todo mundo vacinado, que o ensino for híbrido, né, quer dizer, presencial em alguns momentos, em outros momentos vai ser em casa, no computador. Aquelas turmas cheias, elas acabaram, né, a pandemia sepultou isso,
porque o ensino ele tem que ser individualizado. Já tem várias pesquisas, quem está fazendo pesquisa com ensino híbrido, sala de aula invertida, né? O ensino não pode ser por atacado, não pode ser daquele jeito que era, né? Cada aluno tem um ritmo, cada aluno tem um perfil, né? Eu nunca vi, se vocês já viram, me apresente, um médico que operasse 2 pessoas ao mesmo tempo, um psiquiatra que tratasse 2 pacientes ao mesmo tempo, nem um dentista que tratasse os dentes de 2, 3 pacientes ao mesmo tempo, né? Então, o professor também, ele é um profissional, ele não tem que ensinar para 40 pessoas ao mesmo tempo, isso não dá. Ele tem que estudar estratégias, né, para o grupo, né? Eu vou falar algumas, mas, sobretudo, o tratamento depois, o ensino, a verificação da aprendizagem, a avaliação, ela tem que ser individualizada, porque antes da pandemia as pessoas estavam fingindo que a escola estava boa e não estava, estavam fingindo que a universidade estava boa e não estava, e nessa parada que a gente já tem aí de 13 meses, a gente vê que o sistema estava vivendo uma farsa, né, do tipo que eu finjo que ensino e você finge que aprende, e no final ganha diploma, e muita gente despreparada. A gente constata isso muito quando vai fazer as seleções, né, das pós-graduações, né? Tem muitos severinos chegando nas pós-graduações, e aí a gente tem que cuidar deles, porque eles merecem, né? Eles foram ignorados pelo sistema, foram sendo passados, entre aspas, de ano, ou estudaram em instituições que não tinham compromisso com o ensino nem com a aprendizagem do severino, e nós vemos aí muitos severinos chegando às pós-graduações já, né? E eles merecem respeito e merecem ser bem tratados, né? A licenciatura, algumas questões que eu gosto sempre de trabalhar com perguntas. Eu acho que as perguntas são muito mais importantes do que as respostas, embora nas universidades em geral, no Brasil, a ênfase é mais na resposta, né? O que vale ponto é a resposta. Eu já trabalho com avaliações que o que vale ponto é fazer uma boa pergunta, né? O estudante ele tem que estudar, e a gente tem que ler muita coisa, né? Quando a gente é estudante, depois mais ainda, às vezes em outras línguas, mas você tem que estudar, às vezes, um livro inteiro, e no final o professor faz perguntas para você, você tem que ir lá e catar dentro do livro as respostas e dar a sua opinião. Eu já acho que é o contrário, a gente tem que ler livros e depois formular boas perguntas sobre aquilo que a gente leu nos livros, porque as respostas já estão lá. Agora, as perguntas é o que é a mola propulsora da ciência, seja ela qual for, a ciência, o cientista, o educador vive de questões, de perguntas. É assim que a gente alfabetiza, com perguntas e não com respostas, né? Como muitos acham. Agora, algumas questões, né, que eu ando me perguntando já há 30 anos. A licenciatura prepara, né, me prepara ou te prepara para a prática docente, né? Você acha que a licenciatura aí que você está fazendo, seja de qual curso for, que todas são importantes, você acha que ela está te preparando para você ir trabalhar numa escola de periferia, né, em Juiz de Fora, que você vai ter que pegar um ônibus ali na Getúlio Vargas, 2 horas depois chegar lá na escola, na Zona Norte, né, ou na Zona Oeste, na Zona Leste? Você está preparado, depois de formar, para pegar uma turma de EJA, né, num bairro do centro, num bairro de periferia, trabalhar com turmas de EJA, né, que é um público riquíssimo culturalmente, e que não é um ensino regular, que eu vou lá e fico repetindo as coisas que eu já dei aula de dia? Você está preparado, né, para dar aula para a classe A, para que são aqueles alunos que têm tudo. Muitas vezes eles não têm educação, não têm respeito pelo professor, não têm respeito pelos pais, mas eles também merecem ser educados, merecem ter momentos de educação, e às vezes a única pessoa que vai ouvi-los é o professor. Com certeza, boa parte das vezes é o professor, porque os pais estão muito preocupados e têm que estar em trabalhar, e alguns para manter um padrão de vida ilusório, que a pandemia mostrou, né, que a gente não precisa de ter tantas coisas para ser feliz, e você está preparado para dar aula para alunos que têm baixa visão, que são cegos, que têm deficiência, síndrome de Down, TDAH. Bom, será que a licenciatura está nos preparando, né,
para todos esses desafios, para eu ensinar para esses estudantes, para eu avaliar a aprendizagem deles? Então, não vou responder, cada um tem que saber pensar, refletir, porque essa pergunta não tem só uma resposta. Em que medida a maneira como eu sou formado vai impactar na minha prática? Quer dizer, se eu sou um estudante universitário que acha que a vida universitária é estudar para fazer prova e tirar nota boa e manter o IRA, infelizmente você vai ser um profissional com alto grau de depressão depois de alguns dias ou meses na carreira, né? É lógico que é importante estudar, ter boas notas, né? Ter o IRA que você merece, mas isso aí vai impactar muito pouco na sua prática profissional. Eu estou dizendo isso porque isso impactou muito pouco na minha prática profissional. Eu trabalhava muito, estudava na universidade e eu fazia as provas para aprender, né, a matéria, e nas provas eu fazia para sobreviver no curso, né, passar sabendo, mas sem ilusões de que eu ia ter um IRA maravilhoso, e não tive mesmo. No entanto, me tornei professor universitário, quer dizer que o IRA não impede as pessoas de realizar os seus sonhos, e me tornei professor na EJA, durante 15 anos, na educação de jovens e adultos, e o IRA não fez muita diferença quando eu estava lá nas escolas que eu trabalhei na periferia. O que fez a diferença foi realmente as leituras, o conhecimento, né, boa parte dele é adquirido por meio de erros, né, porque no curso de matemática o que mais acontece, em geral, no Brasil, não é só na UFJF, é os alunos irem muito mal nas provas, até aprenderem a fazer as provas, mas muitas vezes aprendem a fazer prova, mas não aprendem o conteúdo, né? A memória funciona e depois apaga, porque aquilo não faz significado nenhum. Quantas disciplinas eu tenho na graduação e na pós-graduação que discutem hoje, né? Hoje, abril de 2021, avaliação, né? Por exemplo, no curso de matemática, o estudante fica 4 anos, né, fazendo licenciatura ou bacharelado, ou os dois, aí mais um ano, vamos por 5 anos, ele não tem acesso a nenhuma disciplina de avaliação em matemática, nenhuma, né? Então, ele fica o tempo todo sendo examinado, e depois, quando ele forma, o que se espera desse estudante? Vai ser um examinador, né? É aquela coisa, né? Se ele sempre praticou a arte de examinar, se sempre praticaram com ele a arte de examinar, ele vai ser um repetidor, um robô que vai sair reproduzindo tudo, como eu fiz nos primeiros anos da minha carreira, né? Fazia isso muito bem, mas excluía a maioria das pessoas que estavam nas minhas salas de aula, né? Então, eu elegi ali um grupo de 5 ou 6 que entendiam o que eu estava falando, enquanto os outros 40 estavam ali tentando sobreviver. Então, a gente tem poucas disciplinas sobre avaliação na graduação, ou nenhuma, em geral, e tem pouquíssimas na pós-graduação. Então, quer dizer que depois que você, às vezes, termina um mestrado e doutorado na pedagogia, na matemática, na física, na química, em qualquer licenciatura da humanas, né, ou da saúde, ou às vezes até do direito, você chega à conclusão que você nunca leu uma linha sobre avaliação. E a avaliação está lá nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, muito bem fundamentado, e está lá na BNCC também, uma extensão dos PCNs. Então, a avaliação deveria ser o nosso livro de cabeceira, desde o primeiro dia que a gente pisa na escola e nas universidades. A gente deveria saber por que a gente está sendo examinado e avaliado daquele jeito. Então, eu vou dar uma diferença rápida. O que é avaliar? Avaliar é quando você passa por um processo, né, de verificação do seu conhecimento, e você sai andando inteiro. E o exame é quando você sai aos pedaços, né? Alguns saem aos pedaços, deprimido. Eu tive uma estudante há muitos anos atrás que ela sofreu vários traumas na escola, em virtude, principalmente, da área de exatas, e ela desenvolveu uma patologia de sair suor das mãos. Então, ela encharcava toalhas de banho, né, que ela levava para a aula, 2 toalhas, e saíam litros de água da mão dela quando o professor de matemática, física ou química entrava na sala de aula. Ela tinha fobia de matemática, física ou química. Isso é muito fácil de explicar, porque ela era ridicularizada nas aulas, ela tirava 0 direto,
e os professores faziam piadinhas, né, sobre os resultados dos alunos que tinham mais dificuldade. Né? Então, a gente tem muito pouca disciplina, ou nenhuma, que discute avaliação, e isso é muito ruim para a prática do professor no Brasil, porque ele acaba não entendendo que o erro é conhecimento, que o erro pode ajudar, né, na regulação da aprendizagem, que o erro pode tornar, né, aquilo que a gente está fazendo ciência. Né? E quando eu acho que o erro é só aquilo que eu vou tirar a ponto, isso não é conhecimento, isso não é ciência. Né? Você pode falar que isso é outra coisa, é uma forma de excluir, de eleger os melhores, meritocracia, enfim, essa bobajada toda hoje que chamam de meritocracia, que a gente sabe muito bem que só favorece a uma pequena elite que já está eleita. Né? Somos formados para fortalecer a inclusão ou a exclusão? Quer dizer, eu estou fazendo curso superior, estou fazendo graduação, eu quero melhorar ou piorar a sociedade? Porque muitos estudantes, devido à sua mentalidade, né, individualista, eles vão conseguir piorar o que já está muito ruim. Né? E outros, em contraposição, vão conseguir fazer melhoras muito grandes na sua cidade, no seu bairro, no seu meio social, nas escolas que eles forem trabalhar. O Brasil é um dos países que tem mais professores no mundo, né? E são professores muito, em geral, tecnicamente, muito bem preparados. Eles são mal remunerados ainda, porque as autoridades no Brasil, elas não têm compromisso com o povo, não têm compromisso social em geral, né? Algumas autoridades, você pode até falar, esse tem compromisso, esse respeita o cidadão, mas em geral, a gente ainda carece de bons líderes, de bons governantes que respeitem todas as profissões, e principalmente o professor. E país que não respeita professor, que não paga bem professor, tá aí o resultado, é o Brasil, né, nesse total descontrole em plena pandemia. Se tivesse investido, se tivesse remunerando bem seus professores, a situação seria diferente, porque a população estaria mais consciente cumprindo as normas, né, coisa que boa parte da população ainda não faz, porque duvida que o vírus existe. Né? Então, eu sou formado e eu vou estar sempre me formando para promover a inclusão ou a exclusão. Se eu acho que erro é aquilo que eu tenho que tirar ponto, que é aquilo que eu tenho que ridicularizar no aluno, é aquilo que eu tenho que ressaltar, eu vou ser um professor medíocre, eu vou ser um professor que promove a exclusão, e eu vou ser um professor que dá aula para as paredes, que ninguém está prestando atenção, muitas vezes está ali só porque a lista de presença está correndo, ou porque a chamada vai ser feita no final da aula. Essa é uma pequena parte, eu acho, que existe. A grande maioria dos professores, eles estão muito esforçados em fazer cursos para preencher lacunas epistemológicas e metodológicas que eles não conseguiram preencher, no bom sentido da palavra, apesar de eu não gostar dessa palavra, que eles não conseguiram aprender durante a sua graduação ou pós-graduação. E aí você tem uma prática docente avaliadora, que é a que eu consegui desenvolver e venho aprimorando já há 25 anos, e uma prática docente examinadora, que foi aquela que eu deixei lá no Museu das Antiguidades nos meus primeiros 5 anos de prática docente. Então, durante 5 anos, eu consegui desgraçar mesmo, essa é a palavra, exterminar as esperanças e os sonhos de muitos estudantes, porque eu era um professor que tinha uma prática docente de examinador. Então, sabe, ganha ponto. Não sabe, perde ponto. Se atingiu a nota, está aprovado. Se não, repete o ano, faz tudo de novo. Então, durante 5 anos, eu segui os meus instintos, e depois disso, a ficha caiu. Por quê? Porque você começa a ler, né, o Paulo Freire, você começa a fazer cursos de aprimoramento, você começa a ouvir o estudante, você começa a se interessar pela produção do significado dos estudantes, em saber por que ele está errando, né? Por que numa turma com 40 pessoas diferentes acontecem 80 erros diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes, até na forma de errar, elas erram de forma diferente. E por que as pessoas com medo de errar começam a colar? Né? Esse verbo colar, que é você plagiar uma resposta, né? É você copiar de outro, ou de uma folhinha, ou de algum objeto escondido, ele irrita muitos professores. Né? Os professores, porque isso é uma
atitude imoral, né? Nada ética, desonesta. Então, os professores, né, eles não querem que você faça isso. E aí eu também não gostava, então eu tentava inibir qualquer tipo de cola. Contudo, por que o estudante cola? Ele cola porque ele tem medo de errar, ele tem medo de errar, porque se ele errar, ele vai perder pontos, se ele perder pontos, ele corre risco de repetir um ano inteiro. Ninguém cola porque a situação está favorável, porque eu estou tranquilo, porque eu estudei, porque eu estou entendendo. A cola, ela denuncia a falência do ensino, né? Aquele estudante que está colando é porque ele não entendeu, ele não aprendeu nada do que foi ensinado, e ele usa desse subterfúgio, né? Ninguém cola porque aprendeu. Quem aprendeu não precisa. Quem não aprendeu é que acaba correndo para essa atitude com medo de ser humilhado, de ser penalizado, de ser ridicularizado, né? Eu, quando era professor, os alunos me perguntavam: você já colou? Claro, claro. Quando eu era estudante, uma vez ou outra eu colei. Eu não sou hipócrita de dizer aqui que eu não colei. Agora, depois que eu entrei na universidade, eu não colei. Eu fui reprovado porque eu abri mão de colar. Mas a cola está presente, né, na universidade, como está presente nas escolas, como está presente no ensino remoto, como está presente e estará no ensino híbrido. Por quê? Porque as pessoas recorrem a esse fato porque o erro não é tido como conhecimento. A partir do momento que o erro for tido como conhecimento, a cola vai estar com os dias contados, né? Então, vou pegar minha colinha aqui, que está aqui, porque eu estou com a memória já, né, quase chegando aos 50, a gente precisa de colinhas. Essa daqui pode, porque é mais um mapinha orientador. Muito também dos problemas que a gente tem com relação à avaliação e erro, gente, é devido à aula expositiva. Uma boa aula expositiva é um ótimo instrumento que deve ser utilizado sempre, mas nem sempre a aula expositiva é bem planejada, é bem praticada, né? Muitas vezes ela é a única praticada, e isso na pandemia ficou muito claro, que já estava na hora da gente repensar, né, a passividade discente, uma ênfase no acerto, né? Aquele professor, eu me lembro, alguns anos atrás na universidade, que uma bolsista minha, né, e eu já tive mais de 60 bolsistas em 11 anos da UFJF, uma delas veio me falar que ela estava muito magoada com o professor do ICE, porque ele perguntou para ela alguma coisa e ela falou que ela achava que era a resposta e ele morreu de rir, dizendo para ela que ela não sabia nada, o que ela estava fazendo ali. Bom, esse não é o comportamento, com certeza, da maioria dos professores. Eu tenho certeza do ICE, que é um centro de excelência dentro da universidade, mas é um ato falho, né? Depois o professor pediu desculpas, né, a ela, mas a gente tem que ter um controle emocional e um controle ético muito grande, porque se eu faço uma pergunta e só espero respostas que eu quero ouvir, eu deveria não ter essa atitude, né? Se eu só quero ouvir a minha voz, se eu só quero ouvir as respostas que eu acredito serem verdadeiras, para que eu pergunto, né? E isso traumatizou muito essa estudante a ponto dela ser reprovada, porque ela tremia quando o professor fazia perguntas, ela achava que sempre ia ser a pergunta para ela de novo, e ela passou a não ir às aulas, a faltar aula, e acabou sendo reprovada por nota, né? E por frequência também seria, se fosse contada a frequência. De qualquer forma, a ênfase no acerto, né, e na punição do erro gera essas situações de constrangimento, de humilhação, de cola, de desenvolvimento de ansiedade, depressão, de tentativa de suicídio, né? Quantos estudantes já chegaram perto da gente dizendo que já pensaram em suicídio porque não aguentam mais ser reprovados e humilhados nas disciplinas que eles cursam, né? Muitas vezes eles pedem ajuda aos professores, eles pedem segunda chance, eles têm uma vida muito conturbada, e quem não tem, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração por um professor avaliador. Não pode ser pau, pau, pedra, pedra, porque a vida não é assim. E quando a dor é do outro, é uma coisa. Quando a dor chega na nossa casa, aí a gente repensa esses atos, né? Há ainda, eu não sei se esse é o termo, mas é o termo que a gente tem usado no grupo de estudos nosso de pesquisa,
uma deficiente formação inicial e continuada dos professores para utilizar o erro como conhecimento, talvez uma falta de direcionamento para mais estudos sobre avaliação dentro da universidade, né, avaliação da aprendizagem, não só nos cursos de licenciatura, mas em todos os cursos, né? Os professores deveriam passar por formações contínuas com relação à avaliação da aprendizagem, a conteúdos básicos de neurociência. A universidade, em muitos cursos, né, a gente ainda está na Idade Média, alguns no século XVIII, e outros estão no século XXI. Né? Esse descompasso é que gera muito desconforto, porque se nós estamos no século XXI, a gente deveria estar se esforçando por ter pedagogias concatenadas com a realidade do século XXI e não da Idade Média, da base de memorização, da base ainda de cópia, né, da base de trabalhos mais quantitativos do que qualitativos. Em geral, há estudantes que fazem ótimas provas, eles preenchem folhas e mais folhas com respostas certas, com mais certas. Eu gostaria até de ver mais erros, né, para a gente poder explorar melhor a aprendizagem, e quando você pede para ele fazer uma apresentação oral, ele não consegue, ele trava, ele se sente amedrontado, o que vão pensar de mim, ele não tem uma boa oratória, não tem, porque não treinou, porque tudo é treino na vida, né? Se você treinar, você consegue. Não vai ser fácil, pode saber que tudo é difícil, mas se você treinar, se você se autoavaliar, se você tiver um bom educador, avaliador do seu lado, você vai conseguir. Então, ainda há um desprezo muito grande em várias áreas com relação à avaliação da aprendizagem, né? E principalmente nas áreas mais técnicas, né? Que são aquelas que acham que basta saber resolver a equação, basta saber projetar, basta saber calcular que você vai ter um bom profissional. Isso não é verdade, né? Se é que um dia foi verdade, isso não é verdade, né? E eu gostaria de dar 2 exemplos, né, para aqueles profissionais, né, que formam professores, que acham que têm um conhecimento já consolidado, que são, em geral, quando a gente tem doutorado ou pós-doutorado, há um grupo que se acha que é melhor do que outros, né? Isso também é uma mera ilusão. Quanto mais se estuda, mais obrigação a gente tem de se especializar, não é nenhum favor. Agora, eu sempre falei com colegas meus que achavam que os estudantes estavam fazendo corpo mole, não aprende porque não quer, fica matando aula, não estuda. Com o tempo eu falei, como é que a gente responde, né, a esse desprezo, a essa falta de conhecimento, que a gente não sabe as pedras que estão no sapato do outro, né, a gente vê superficialmente. E aí, quando eu comecei a estudar algumas línguas, né, que não a língua portuguesa, que eu sempre gostei de estudar, mas inglês, francês, alemão e o espanhol, que eu não falo bem nenhuma, mas eu gosto de estudar todas, eu comecei a ver o seguinte, que eu fui estudar com pessoas mais jovens que eu, alemão, e elas aprendiam muito mais rápido. Eu sou descendente de alemão ainda, né? Eu errava mais na hora de pronunciar, e o professor gostava quando eu errava, porque aí ele ensinava a pronúncia correta. Quer dizer, no ensino de língua, se você não erra, você não está aprendendo. Provavelmente porque você está calado. Então, eu sempre me expus mais, e eu comecei a notar que os estudantes mais novos, eles aprendiam muito mais rápido do que eu, qualquer língua, né? E aí, uma vez eu vi um professor, um colega meu, dizendo, esses estudantes aí não querem nada, eles não estudam nada. Eu falei, vai estudar uma língua que você vai mudar de opinião, tá? Ou vai aprender a cozinhar. Pessoas que não sabem cozinhar, não é o meu caso, modestamente aprendi muito bem a cozinhar com a minha mãe, e lendo livros e vendo programas, e agora na internet muito mais fácil, né? Tem milhões de bons programas ensinando a cozinhar. Uma pessoa que nunca cozinhou e que gosta de comer, ela jamais vai poder dizer que um prato está certo ou está errado. Ela pode dizer que está sem sal, que está com sal e tal. Mas até você começar a pôr a mão na massa e cozinhar, você deveria ter humildade para não criticar as pessoas que fazem isso, né? E a gente aprende a cozinhar errando, né? Erra, queima, passa do ponto, fica cozido demais, fica cru demais, fica sem sal demais, enfim, até o dia que você encontra o ponto.
encontrou o ponto, tá certo. Mas só se aprende realmente a cozinhar cozinhando, né? E aí me recorda uma fala muito breve do Rubem Alves, né? O Rubem Alves foi, ou é, né, junto com Paulo Freire, um dos maiores educadores que já pisou na terra, brasileiro, né? Daqui de Boa Esperança, mineiro também, não como Paulo Freire, pernambucano, nordestino, sangue bom. O Rubem Alves, ele dizia, né, que o sabor e o saber, eles têm que andar juntos, não só na mesa, mas também nas práticas pedagógicas, né? Se eu vou fazer uma tarefa, ela tem que ter sabor e tem que ter saber, porque aí eu tenho uma consumação prazerosa, né? Então, se eu sei e eu sinto sabor naquilo que eu estou aprendendo, quer coisa melhor na vida, né? O problema é que a gente leva para as nossas salas de aula muitas coisas que não têm sabor, mas que têm muito saber. E aí esse desequilíbrio faz com que o erro seja ridicularizado, né? O equilíbrio é que vai fazer a gente conhecer, é o saber e o sabor. E aí eu gosto muito, gente, de série, de cinema, né? Já orientei algumas pesquisas sobre isso. Quem nunca assistiu, assista a série House, né? Que se passa no hospital nos Estados Unidos, em Massachusetts. O médico Gregory House, né? Que é um seriado que já terminou, mas ele tem 8 temporadas. Eu estou vendo pela terceira vez, porque pela terceira vez as 8 temporadas. O House, ele é um médico que ele trata um caso de cada vez. E ele só pega casos que os outros médicos não conseguiram resolver. Quer dizer, são casos complexos, né? E como é que ele trabalha? Ele trabalha com uma equipe de 4 ou 5 médicos, ele é o mais experiente, mas os outros 4 ou 5 são os camisa 10 que ele reuniu, né? Ao longo da série vão entrando e saindo médicos, mas o 2 permanece até o final. E como é que ele trata o diagnóstico das doenças dos pacientes? Eles se reúnem numa sala, o House e os outros médicos, né? Ou seja, só médicos reunidos numa sala, e eles começam a estudar os sintomas da doença que o paciente ou a paciente está tendo. É assim que deveria ser a sala de aula em qualquer lugar do mundo. Você reúne em células, em grupos, né? Aqueles grupos vão tratar de resolver problemas, e aí você tem 1 ou 2 ou 3 professores, né, que vão estar naquela sala, mediadores, vão ser aqueles que vão mediando o avanço do conhecimento. Então, e o detalhe, nessa série, os médicos erram muito, eles erram pouco a ponto de matar os pacientes, mas eles erram muito até acertar, e quando acertam, eles curam. Então, 99% dos pacientes nessa série, eles são curados porque os médicos erram, e esse acúmulo de erros, né, parciais, eles são suficientes para formar um conhecimento que vai ser um diagnóstico capaz de salvar. É lógico que para fazer isso você tem que ser um profissional muito capacitado, muito dedicado, muito estudioso, né? Não pode ser um improvisador, não pode ser aquele que, amanhã tem prova, eu abro um livro, copio as questões, jogo numa folha e depois quero que os estudantes tenham um bom resultado. Isso aí é um irresponsável, não é um profissional. Um profissional, ele não faz nada desse jeito, né? Você não vai levar um carro para um mecânico que faz as coisas de qualquer jeito. Você não vai tratar dente com um dentista que não tem higiene, que não tem experiência. Você não vai se consultar com um médico que só toca bem violão e não sabe nada sobre a sua doença, né? Pode acontecer. Também você não vai querer um professor que não entende como que as pessoas aprendem, como que o erro deve ser tratado, porque ele é um conhecimento. Então, fica aí a dica para você assistir a série House ou alguns episódios, você vai ver a metodologia de trabalho cooperativa, que é o que deveria ser feito e já é feito em algumas escolas e universidades, né? Essa metodologia do House nos ensina que a gente tem que aprender juntos o tempo inteiro. E aí tem que ter a individualização das aprendizagens. Por quê? Porque cada paciente, né, cada estudante, ele tem que ser tratado, né, ele tem que ser diagnosticado, né, você não pode chegar lá e dar o mesmo remédio para um grupo de pacientes, né, a não ser que seja um remédio muito bem testado, como essas vacinas que estão vindo por aí. Se eles tiverem comorbidades, vai ter os efeitos colaterais, e aí vai ter que ser feito outro tratamento. Então, na área de educação, principalmente, você não pode sair
jogando as coisas, achando que todo mundo vai aprender do mesmo jeito, né? E aí vem, para encerrar minha fala, as tecnologias, né? Elas podem, devem e já estão auxiliando os professores a ensinar melhor e, sobretudo, a tentar aprender o que os alunos estão aprendendo, como que eles estão aprendendo, né? Tem muitos aplicativos, tem muitas plataformas que conseguem hoje dar um diagnóstico, um mapeamento do que o estudante está tendo dificuldade, isso ajuda muito o professor, por que o estudante demorou mais numa questão do que na outra, aonde que ele está ainda com conhecimento provisório, que é chamado de erro, e aonde que o professor pode intervir para regular as aprendizagens, né? E aí o professor, gente, tem que ter na sua biblioteca Paulo Freire, Rubem Alves, o Vygotsky, o José Pacheco, tem que ler os documentos, os PCNs de novo, tem que ler a BNCC, tem que discutir, tem que ser crítico a esses documentos, tem que ler materiais, né, que estão aí sobre as novas tecnologias, sobre o ensino da sala de aula invertida, sobre o ensino híbrido, como que as escolas vão funcionar no futuro. Nada vai ser como antes, esse papo de que vai voltar a aula, vai ser tudo como antes, é tudo mentira, não acredite em fake news. Com vacina, as metodologias ativas vão estar aí, o ensino híbrido é o futuro, não vai ter que ser como era antes, né? Ter cursos inteiros presenciais, as pessoas vão poder fazer semipresenciais, vão ter momentos em que a gente vai se encontrar e vão ter momentos em que as avaliações vão ter que ser online ou semipresenciais, como estão sendo, né? Mais ainda online no momento, né? E, por fim, dizer que boa parte dos fracassos que acontecem, por exemplo, na minha prática, nos primeiros 5 anos, eram devidos aos enunciados ambíguos que eu colocava nas provas, né? Copiava direto do livro didático, coisa errada, né? Livro didático é o que mais tem erro, né? Você tem que fazer uma revisão, passar um pente fino. A apostila, muitas também tem erro de digitação, erro de generalização. Muitos professores dando macete, né? Que são os atalhos, e isso atrapalha muito depois a construção de um conhecimento consistente. Má fundamentação, né? O professor que não prepara a aula, e a gente não tem só que preparar a aula, a gente tem que se preparar para a aula, né? Aquele que prepara a aula, chega lá, às vezes o aluno faz uma pergunta, acaba com a sua aula porque você não se preparou para aquela pergunta, né? E, sobretudo, a gente descer da torre de marfim, das ilusões, das titulações, né? Doutorado é uma conquista, mas não é permanente. Aquele que se ancora, eu sou doutor, mas não estuda, deveria revisar essa titulação, porque ele está se agarrando numa boia que já está furada, né? Se você é doutor, pós-doutor, se você é excelência na sua área, você tem que ser responsável no seu aprimoramento profissional constante e não só adquirir o topo da carreira e achar que a vida está pronta, né? Um bom profissional nunca para de estudar, nunca para de se preocupar. Basta ver, né? É lógico que é um exemplo extremo, mas eu estava vendo essa semana a história dos prêmios Nobel, né? A maioria dos prêmios Nobel ganhou o prêmio Nobel depois dos 75 anos, 80 anos. Quer dizer, nunca parou de estudar, nunca parou de pesquisar, muitos vão até o final, né, pesquisando, 90, 95 anos, já ganharam o prêmio Nobel e continuam. Quer dizer, eles nunca estavam interessados no pódio, e sim na caminhada, na trajetória, no percurso. Quem está se importando com trajetória, com percurso, com processo, pula para o lado aqui e abraça o Paulo Freire. Quem só está interessado em aumento, em chegar no topo da carreira, ganhar aumento e depois chutar o balde, isso não é um profissional que merece respeito, né? É uma minoria, mas existe. E, para terminar, eu queria saber se vocês se lembram da história do Severino, né? Eu contei no início da história da Alva, a professora do Severino. Severino largou a escola e, no dia da chamada lá, a professora Alva descobriu que ele tinha abandonado a escola depois daquele processo, né, que ele passou desagradável, de humilhação, de descrença, né, porque ele errou na hora de ler, ele tinha uma baixa literacia da língua portuguesa, ele não estava bem alfabetizado, ele ficou muito tempo fora da escola, ele estava fora de ritmo, e aí ele passou por aquele momento, né, de humilhação, e ele larga a escola. E aí o que aconteceu com o Severino, né?
20 anos depois, a professora dele, Alva, ela aposenta e aí ela resolve viajar pelo Brasil, tirar umas férias, e aí ela pega um ônibus e está indo para a Bahia, né? Ela é professora aqui numa cidade mineira, né? Da zona da Mata Mineira, e aí a professora está passando pela região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, uma das regiões mais esquecidas pelo Estado, mais pobres do Estado de Minas, né? Ainda a região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e numa das paradas do ônibus, a professora Alva desce, né, e começa a ver uma população de pessoas pedindo, né, dinheiro, de moradores de rua, muita gente em estado de miséria, né, naquela região, e de repente alguém cutuca no ombro dela, né, e a chama, né, e diz assim: senhora, a senhora poderia me dar um trocado? E quando ela olha, imediatamente ela reconhece a voz, né, ela lembra da voz, mas a fisionomia muito envelhecida, muito sofrida, muito castigada, né, a impede de perceber imediatamente quem era. E aí, com alguns minutos de conversa, o homem pedindo ajuda, a professora se lembra e vê na fisionomia castigada, né, pela pobreza, pela miséria, a fisionomia do Severino. E ela fica muito assustada, né? E ela pergunta: você é o Severino? E ele fala: sim, senhora. Pois é, eu fui sua professora, você se lembra? E aí, com um pouco de esforço, ele diz: ah, sim. Ele reconhece a professora Alva. Ela tinha mudado muito pouco nesses últimos 20 anos, ao contrário dele, que estava numa situação de penúria, né? Muito triste. E aí ele conta a história para ela, né? Que depois daquela aula, que ele foi humilhado porque ele tinha errado na hora de ler, ele tinha escrito palavras que não estavam na norma culta, ele se sentiu muito humilhado e ele voltou a trabalhar no campo, mas nada deu certo depois disso, porque ele sempre se sentia num estágio de humilhação, de tristeza, de exclusão, e ele acaba abandonando a família, vai morar nas ruas, e aí é acometido por várias doenças, por pobreza, por miséria, por fome, né? E ele acaba se afastando da família de vergonha, né? Porque ele não tinha sido capaz de continuar na escola, e isso traz um grande problema para todos aqueles que estão excluídos das escolas, né? A escola é um importante, a família é fundamental, mas a escola é uma importante extensão social da família, e ele acaba, 20 anos depois, num estado de petição de miséria, passando fome, muito adoentado, e ele pede desculpas à professora porque ele tinha falhado. E aí ela chora e diz que, na verdade, quem falhou foi ela e o sistema que privilegia somente essa norma culta, seja na exata, seja na saúde, seja na humanas. A gente muitas vezes está desprezando as pessoas em nome dos acertos, né, da exacerbação dos acertos, e desprezando aqueles conhecimentos que as pessoas trazem, né, dos seus contextos sociais, culturais, porque muitos só querem aquele estudante que tem bons resultados, aquele que está bom, é para esse que vai à bolsa, é para esse que eu ponho para trabalhar comigo, enquanto aqueles que apresentam dificuldades, aqueles que querem aprender, muitas vezes são massacrados, humilhados, excluídos por esse sistema de meritocracia medíocre e sanguinário que a gente tem visto por aí em vários setores da sociedade. Enfim, essa é a história, né, que eu tinha para contar para vocês, esse bate-papo. Eu tenho tentado não usar PowerPoint, eu acho que é muito cansativo. Se você quer aprender a definição de avaliação, de erro, posso te apresentar vários livros, né, entre os quais esses aqui que a gente vai sortear, ou esse aqui, né, A Avaliação da Aprendizagem, é um livro que eu organizei o ano passado, durante a pandemia, após uma disciplina, a editora Academy, né, só Academy com Akademy, editora Academy, você pode achar esse livro. Esse livro foi escrito por professores e professoras que cursaram a disciplina Avaliação em Matemática comigo, no mestrado profissional em Educação Matemática. Aqui traz várias experiências e pesquisas de como você pode trabalhar
esse conhecimento, que se chama erro, de como você pode trabalhar o emocional dos estudantes, como que você pode trabalhar as legislações que estão em voga, enfim. Esse é uma possibilidade. Agora, você tem vários outros livros, né, que eu vou pegar aqui rapidinho, que estão aqui, olha, avaliação, são livros que a gente tem que estudar e praticar, Cipriano Lucchesi, né, que é um dos maiores pesquisadores de avaliação do mundo, é brasileiro, baiano, avaliação da aprendizagem escolar, ele tem vários livros, e esse aqui que é uma bíblia também do suíço Philippe Perrenot, né, que também tem dezenas de livros, esse aqui é o seu principal livro sobre avaliação, que discute a avaliação sobre duas lógicas, né, e a regulação das aprendizagens, inclusive erro, e o papel dos pais aí também na formação dos seus filhos, né. Então é isso, é a história que eu tinha para contar, e principalmente deixar marcada essa mensagem aí do Severino, gente. Se você escolheu ser professor, professora, muito cuidado com a maneira que você se dirige aos seus estudantes. Se for para assassinar a esperança das pessoas, não continue na carreira de professor nem de professora, né? Aliás, eu acho melhor repensar qualquer carreira se você pretende ser uma pessoa que acha que o acerto é que deve ser valorizado e que o erro deve ser penalizado. Você pode acabar causando uma exclusão, né, em massa, e exemplificada aí nesse caso do Severino, que é um caso que está narrado, né, adaptado lá no livro do Marcos Banho, Preconceito Linguístico, que tem que ser lido, estudado e provoca muitas reflexões nas nossas práticas. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, estou à disposição, inclusive nas redes sociais, Facebook, Instagram, e você pode se comunicar comigo também. Depois eu vou pedir para o Davi ou para a Júlia colocarem meu e-mail aí. Pode me enviar e-mail, eu respondo e-mail, e por e-mail também eu te envio o número do meu WhatsApp. Ele é 24 horas, a gente pode conversar, compartilhar materiais, e conversar sobre educação, sobre avaliação, sobre erro, ou sobre temas sociais que são importantes para a formação do professor, e muitas vezes a universidade não tem priorizado. É isso. Obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui. Desejo muito sucesso a todos nessa Semana da Educação, e que fique marcado na sua cabeça, né? Existem vários Severinos por aí, fruto do sistema doentio e apodrecido do capitalismo neoliberal, que insiste em tornar as pessoas, um grupo pequeno, cada vez mais forte, e tornar miserável boa parte da humanidade. Cuidado com esse sistema, porque você pode ser sugado e seduzido por ele e achar que ele é a verdade que deve reinar. É isso. Obrigado. Vamos abrir aí. Se alguém tiver alguma questão, estou à disposição. Marcos, sempre é muito bom de escutar, né? Não tem como. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza. Obrigado. Eu vi ele no chat, mas também falando um pouquinho ali. Muito obrigado, de verdade. É sempre muito bom ver um professor falando com esse entusiasmo, com essa paixão sobre a educação, sobre a avaliação, sobre o erro. Então, cada vez mais nos inspira. Tamo junto. Cada vez mais nos inspira, até pessoas que estão na graduação, a ser pessoas assim. Olha, teve uma pergunta aqui da Josineide e Teutônia, e aí eu vou ler para você, tá bom? Tá. Marco, você não acha um erro as licenciaturas não abordarem as obras de Paulo Freire como deveria? E a história da elaboração das escritas dos livros de Paulo Freire não deveria virar disciplina? Marcos, o senhor terminou? Pois Josineide, né? Isso. Eu acho o seguinte, Josineide, eu vou fazer meio que uma provocação. Eu economizei boa parte do que eu ganhei na vida, né, trabalhando, porque o governo não dá nada para a gente, tá? O que dá não se iluda que o governo está dando alguma coisa. O governo não dá nada. Nenhum governo, nenhum dá nada para cidadão nenhum.
O governo simplesmente devolve aquilo que a gente paga de impostos. E no Brasil está devolvendo muito pouco, os professores há décadas não têm remuneração adequada e nem aumento de salário. Pelo contrário, só tem aumento de carga. E isso já foi denunciado há muito tempo nas pedagogias do Paulo Freire, do oprimido, principalmente na pedagogia da autonomia. Professor que não tem os livros do Paulo Freire em casa tem que repensar a sua prática. Que tipo de professor é você? Vamos ver o médico que não tem os principais guias e vademecums existe, deve existir, mas não é um bom médico, eu não vou me consultar com ele. Vamos ver aí um dentista que não se atualiza, que não tem livros, que não lê artigos, que não está buscando aperfeiçoamento. O Paulo Freire, gente, não é livro para ler, nem livro para fazer prova, isso é um grande equívoco. Né? Eu lembro que eu estava na universidade, mandava ler a pedagogia da autonomia e depois fazer uma resenha. Para quê? Então, era uma banalização. Isso aí é falta do que ter o que propor. O livro do Paulo Freire não é para ser resenhado, não é para ser resumido, não é para ser cobrado em prova. O livro do Paulo Freire é para ser estudado e vivenciado, estudado em grupos e vivenciado em sociedade. Então, cada professor, se você recebe aí da prefeitura, né, no caso de Juiz de Fora, a CVM, se você economizou um dinheirinho, que está muito difícil nessa pandemia economizar alguma coisa, mas se você quer escolher, bom, eu vou comprar isso ou aquilo, né, eu vou comprar tal livro do Paulo Freire, compra a coleção do Paulo Freire, um livro por mês, né, em um ano você vai ter quase todos, né, assim, os clássicos. Estude esses livros a vida inteira e pratique todo dia. O Paulo Freire não é só para a escola, não é só para o curso de licenciatura. O Paulo Freire é a vida acontecendo, gente. O que ele sintetizou lá são ideias dele e de muitos pensadores. Se a gente tivesse praticando o que o Paulo Freire escreveu nos livros, a gente não estava nessa situação que o mundo está, não é só o Brasil, não. O Brasil está péssimo, né? Mas o mundo estuda Paulo Freire. Harvard, né? Aquela piadinha, Harvard estuda Paulo Freire. Você vai lá, tem cadeira para estudar, cadeira mesmo, né? Disciplina. E nas graduações e pós-graduações você vê comportamentos. Eu acho que boa parte dos professores tem se esforçado muito, né, a maioria, mas tem uma parte que ainda não leva o Paulo Freire a sério, uma pena. E estudante que termina curso de graduação sem ter lido a pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança, eu acho que fez uma graduação de meia tigela, né? Mas meu IRA tá bom, eu tirei nota boa na prova. Que bom, né? Mas isso não vai te garantir nada nesse ambiente que a gente está vivendo neoliberal. Nesse ambiente neoliberal que a gente tem que mudar, a pedagogia freiriana é a principal vacina. Então, cultive bons hábitos, e o principal hábito de um professor, seja ele de qual área for, ler, estudar em grupo, praticar e colocar o Paulo Freire em ação, porque Paulo Freire é a vida em movimento. Tudo que eu li do Paulo Freire, eu tento colocar em prática. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, né, como muita coisa, não é fácil emagrecer depois que você engorda, não é fácil ganhar massa depois que você nunca fez, não é fácil fazer esporte, não é fácil parar de beber, parar de fumar, parar de comer, parar de falar mal dos outros, tudo isso aí não é fácil, mas é uma questão de esforço pessoal e hábito. E o Paulo Freire, ele deveria ser estudado, problematizado e praticado quando a criança começa a alfabetização, né? As principais frases, né? Os principais pensamentos do Paulo Freire, que se você for ler ao pé da letra, são pensamentos que regem uma conduta moral que todo cidadão deveria ter, né? Esse negacionismo e essas fake news estão aí porque a maioria das pessoas, elas ainda não tiveram a humildade de sentar em grupo, ler, debater e criticar as ideias do Paulo Freire e, sobretudo, praticá-las, né? O Paulo Freire não é para ser endeusado, ele é para ser praticado, e também, se você tiver boas críticas, né, que o faça,
mas as críticas que eu tenho visto ao Paulo Freire são críticas de pessoas desequilibradas que nunca leram Paulo Freire. Eu acho muito nem importante, praticaram, né? muito menos praticaram. Nem ler, nem praticar é o tio do WhatsApp, o tio do Facebook, que fica espalhando essas coisas aí, uma multidão aí, né? Esse efeito manada aí acaba repetindo asneira o tempo inteiro. Eu acho um ponto muito importante, Marco, que você comentou, é que a gente precisa conhecer para criticar, né? Então a gente precisa estudar, conhecer, praticar para a gente surgir uma crítica bem fundada. Então isso também é muito, eu gosto muito desse pensamento. Então, pessoal, antes da gente acabar a nossa live, a gente tem um sorteio. Então, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Davi, faz os prints aí, me manda aí, que depois eu tenho que mostrar para Fernanda, que me ama, para minha mãe também, que me ama, e para o Didi, né? O meu gato Didi aqui, que sempre que eu leio Paulo Freire, há muitos anos ele está conosco aqui, os outros também adoram, e depois eu tenho que mostrar para a galera aqui esse dia aí, que é muito especial de estar com vocês. E vai ficar gravado, pessoal, essa fala que eu estou fazendo, e um dia a gente se encontra presencialmente para discutir. Não falei verdades absolutas nenhumas aqui. Tudo que eu falei pode ser refutado, pode ser, desde que seja com um referencial teórico, epistemológico e metodológico que seja capaz de dizer que o Paulo Freire é isso ou aquilo. Se for achismo, se for papo furado, fake news ou essas notícias do tio do WhatsApp, não vamos perder tempo em debater, porque isso não vale a pena, cada um seja feliz achando a verdade que o pertença, né? Muito importante. Ai, não sou muito suspeito para falar das suas falas, né? Não tem como, né? Mas nós somos freirianos, aí... não tem como, não tem nem... Nós gostamos de ser felizes, não tem jeito. Porque quem conhece, gente, o Paulo Freire, o Rubem Alves, José Pacheco, foi diretor da Escola da Ponte, agora está radicado no Brasil, e muitos que passaram por aí, que influenciaram a gente, né? O Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira. É engraçado que depois que acabam as lives, minha mãe fala assim: meu filho, essas pessoas que você falou é da matemática? Não, nenhum era da matemática. Mas a gente tem um da matemática muito bom que o Davi interpretou, que é o Malbataan, né? Júlio César Meli Souza, que é o Malbataan, um dos melhores e maiores professores de matemática do mundo, que nos inspirou e que escreveu uma obra muito grande, entre eles, né, o livro O Homem que Calculava. Quer dizer, o Brasil é um berço de professores e professoras educadoras muito forte, né? E a gente deveria estar se preocupando mais com isso, de principalmente escolher ser professor e professora, porque, como eu falei no início, gente, o que vai evitar a propagação de severinos ao longo das eras são bons professores e boas professoras engajados em estudar e aprender junto com os estudantes. Dá muito prazer quando você encontra com um estudante anos depois, né, e ele fala assim: eu virei professor por sua causa. Eu já tive alguns aí que chegaram a me acusar disso. Olha, eu sou professor e professora por sua causa. Eu falei: tá triste ou tá alegre? Tá super feliz, né, e tá se incentivando os filhos a continuarem. Eu fico muito assustado, Davi, só uma observação, com um país que ainda enfatiza, ou muitas escolas, né, se é que a gente pode chamar isso de escola, mas instituições aí que acham que o primeiro lugar em medicina tem que ser noticiado no jornal, o primeiro lugar de direito tem que estar na primeira página, o primeiro lugar de odonto, o primeiro lugar de medicina veterinária. Parabéns para quem passou em primeiro lugar, né? Eu já tive essa oportunidade algumas vezes, já tive a oportunidade de passar em último lugar, mas entrei. O fato é que a gente deveria comemorar todos aqueles que são aprovados para entrar numa universidade pública federal, como é a UFJF. Não interessa se passou em primeiro, segundo ou em último. Interessa é que se empenhou, acreditou, porque a solução para todos os problemas sociais
vai sair da universidade pública, das instituições públicas e de algumas instituições privadas que estão associadas, né, trabalhando junto com a maioria das instituições públicas, né, e as universidades federais, os institutos federais, as escolas de aplicação no Brasil são centro de excelências. Então, se você entrou nessas instituições, não interessa se foi em primeiro lugar, segundo, terceiro ou em último, interessa que você entrou e vai fazer parte de um grupo, né, que se esforçou muito e tem que fazer diferença no futuro com a sua atuação profissional. Então, a gente deveria estar comemorando, colocando na primeira página do jornal também, quem passou em licenciatura em História, Geografia, Matemática, Física, Química, e outras áreas, né, das licenciaturas, porque eles são tão importantes, vão ser profissionais decisivos, tanto quanto são os profissionais da área de saúde, que ainda há aí tanta propagação de passou em primeiro em medicina, como se todo mundo fosse ser médico no mundo, né? Meus parabéns quem escolheu ser médico, mas meus parabéns maior ainda porque quem escolheu as licenciaturas. Isso mesmo. E aí, para a gente chegando ao fim, a gente vai fazer nosso sorteio, né, Marco? Que estamos aí. É o seguinte, beleza, pessoal. Tá aqui, ó. 2 livros de avaliação. Tá aqui, 2 livros de avaliação e 2 livros, o Pandebook, que são livros que foram organizados por mim e estão na editora Academy. Então, são 4 livros aí para aumentar a sua biblioteca e a sua leitura e melhorar a sua prática também, espero. Então é o seguinte, pessoal, o Marco vai falar um número, eu estou aqui com a planilha de presença e aí a gente vai sortear esses 4 livros, tá bom? E aí, depois entra em contato com o pessoal do Diretório Acadêmico da Pedagogia para passar o endereço para a gente estar enviando os livros para vocês, tá bom? Beleza. Vamos lá, Marco. Hoje, vamos lá, o primeiro número é o 13, tá certo? Vão me acusar depois que eu estou fazendo apologia política, mas não é, porque 13 é o número do Zagallo, e é um número importante. O outro é o 26, porque hoje é 26, não é isso? Calma aí, vamos lá, deixa eu falar os nomes, 13, olha só. Vê aí. O 13 é a Lilian Carla de Freitas. Então, Lilian, que é professora da Escola Municipal Estadual, muito importante. Então, depois deixa o seu comentário aí para a gente fixar e estar aí. Depois é o 26, então, Marco. O 26, porque hoje é 26, né? Isso mesmo. É a Morgana Aparecida Silva, ela é estudante da graduação e da pedagogia, tá bom? Então, parabéns, Morgana. Depois deixa aí seu chat para a gente entrar em... Fala aí um número aí, rapaz. Pô, vou falar um número aqui. Cadê a Júlia? Fala a Júlia aí. Você está por aí? Júlia aí, fala um número aí. Tá aí a Júlia? Deixa eu ver, acho que a Júlia está aqui comigo no chat. Pode falar, Júlia, que eu comento aqui. Esperando a Júlia. Ó, enquanto a Júlia... tá aqui, ó. Enquanto a Júlia não fala o número dela, eu vou falar um número aqui, vou sortear um número aqui, tá? Beleza. Ó, vamos pro número, vou pegar uns dos primeiros aqui, ó. O número 4, tá? Esse é o meu número da sorte. O 4? Bom demais. Então, ó, o número 4 foi a Luane de Almeida, e aí ela ainda está em ingresso, tá? Ainda ingressando da pedagogia também. Então, parabéns, maravilha. Luane. Já vai começar entrando com o livro. Com o livro já. E aí, Júlia, o último livro do Pandebook aí, tá com o número aí? Ó, a Júlia me mandou aqui no privado. Tô olhando aqui. Vai ser o número 16, que ela falou aqui, ó. Aí vai ser a Tatiele de Souza, também estudante de graduação da pedagogia. Então, muito importante aí. Só o pessoal do gênero feminino aí que ganhou, né? Muito ótimo. Bom. Parabéns a todas aí que ganharam. Obrigado pelo convite, Davi e DA da Pedagogia. Eu fico muito feliz, porque quando eu estava na graduação, eu participava de eventos que nem era do ICE, para conhecer pessoas, para conhecer ideias, para não ser preconceituoso, né? A gente precisa abrir a cabeça, precisa visitar os outros institutos, precisa conhecer ideias diferentes, precisa conhecer histórias de vidas diferentes, pessoas diferentes, e também, obviamente, eu ia porque eu estava querendo me apaixonar, né? Não deu.
enquanto eu estive na universidade, não deu para se apaixonar, a não ser por teorias, ideias e livros, porque o pessoal estava muito ocupado, ninguém queria namorar ninguém lá do ICE. Hoje é diferente, hoje todo mundo do ICE namora, paquera, fica, se apaixona e casa. Mas na minha época era muito difícil, o pessoal estava muito focado lá, só em estudar. Hoje eles conseguem estudar, se divertir com sabedoria e amar também e aprender uns com os outros. De qualquer forma, obrigado pelo convite. Fico muito feliz com iniciativas que, mesmo nesse período que a gente está, dos congressos, dos eventos continuarem as semanas, né? Daqui a pouco a gente vai ter a nossa lá. Fica o convite, né? A Semana da Matemática, a Semana do ICE, enfim, participem também, venham debater com a gente, porque tem muita ideia além só de conhecimentos matemáticos, ainda bem, que senão a gente pira, né? E uma ótima noite. Obrigado, Júlia, Davi, um beijo e que a gente conserve o que o nosso mestre que está aqui, né, do meu lado aqui, nos ensinou, né? A esperança, cultivar a esperança, e somente ela vai nos tirar dessa situação que a gente vive hoje. É ter muita esperança e praticar sempre os conhecimentos científicos. É isso. Obrigado. Marco, a gente que agradece. Eu agradeço todo o nome do Damate, mas também todo o nome dos DAs que estão participando da semana. É sempre muito importante e de muita visualização, né? Virem outros professores e outros departamentos virem falar. Então, isso é muito importante para a gente. A gente está construindo cada vez mais esse elo entre as licenciaturas. Então, também parabenizar o DA da Pedagogia, que está unindo essas licenciaturas que participam de um mesmo meio, né, que é a Faculdade de Educação. E também, pessoal, para a gente acabar nossa live, não se esqueçam que está tendo um sorteio lá no Instagram do DA da Pedagogia. Então, sorteando 4 livros lá, tem algumas regras, então não se esqueçam também de participar daquele sorteio. Se você não ganhou hoje, tenha outras oportunidades de ganhar, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Amanhã a gente retorna com beijo, mais pessoal. lives. É isso. Aproveitem, hein? Semana aí tá premiada. Tem muita gente boa aí. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Gente, obrigado e boa noite a todos, tá?